Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Olha, esse podcast tem que começar falando o seguinte, foi desafiador, porque trazer esse convidado aqui foi quase desvendar o enigma. Foi ou não foi, Thiago? Foi, agenda não é fácil, né? Não foi fácil, mas ó, consegui. Quem persiste, tá vendo? A persistência é tudo. Thiago Budini, seja muito bem-vindo da Nortus Investimento. Quero que, por favor, você se apresente, porque eu já estou começando de uma forma bem objetiva, porque eu sei que a gente vai ter um leque de coisas aqui para falar, para tratar. Fique à vontade, o microfone é todo seu agora. Sem dúvida, muito obrigado primeiro pelo convite, que bom Prazer. que deu certo. Desde a primeira vez que a gente se falou, eu não vi a hora de vir aqui para bater esse papo contigo, então é muito bom que a gente está aqui hoje. Bom, eu sou o Thiago Budini, eu sou assessor de investimentos, sou sócio da Nortus Investimentos, é um escritório credenciado a XP. É um escritório jovem, tá? Nós estamos fazendo agora em abril 3 anos, vamos completar 3 anos agora em 2023. É um escritório que tem mais ou menos 2 bilhões de reais sob gestão, tá? Na carteira de clientes. Nós temos 980 clientes mais ou menos, então é um escritório que está ali num segmento um pouco mais private da XP. Nós temos um ticket médio, trabalhamos com clientes com em torno de 2 milhões de reais em carteira cada um, tá? Mas assim, a gente fala bastante com todo tipo de investidor e com todo tipo de gestor, a gente tem acesso a muitos produtos, muitos fundos, então é bem bacana. Eu queria falar um pouco da minha formação, como que eu vim parar nesse mercado? Sim. Eu já estou me adiantando, nem esperei você perguntar, Não, hein, Mônica? mas é para isso mesmo, se apresentar, né? É que hoje ele tá empolgado porque o Palmeiras foi título aí, acho que ele tá, né, Thiaguito? Opa, com certeza. Campeão de novo, né? Mais uma vez. Em compensação meu, mas enfim, eu vou pular essa parte, vai, porque vamos ao que interessa, Bom, eu conheci a Mônica, foi num curso de especialização na Dom Cabral, né? Gestão de negócios, né? Isso, e a gente trabalhava em transportadora ainda. Eu tenho um histórico familiar, eu estudei economia na Exalc, na USP, depois na FEA em São Paulo, vim terminar minha formação aqui na capital, mas minha família sempre teve transportadora. Então, eu sempre trabalhei com logística, né? Com entrega de produtos industriais, matérias-primas, e isso sempre teve na minha veia, assim, familiar. Eu fiquei quase 20 anos trabalhando na transportadora. Entrei no sindicato também, patronal das transportadoras, que é o CETCESP, que o pessoal deve conhecer, pelo menos acho que parte do seu público deve vir de lá também, né? Sim. Fui diretor de sustentabilidade lá no CETCESP até o final do ano passado. Bom, eu tive a transportadora, mas eu sempre gostei muito do mercado financeiro, né? Pela minha formação e os cursos que eu fazia, eu fiz uma especialização em Investment Management também, fiz um MBA em investimentos, e eu sempre fiz a parte de alocação de investimentos em casa, quase como um hobby, né? Para mim, para minha família, para o meu irmão, para os meus amigos mais próximos. Uma verdadeira transição de carreira, né? Foi uma transição. Dizer, foi uma transição e corajosa, hein? Muito corajosa. E boa e oportuna também, né? Porque naquele momento que veio a pandemia ali, meados de 2020 e 2021, que a poeira deu uma baixada lá na transportadora, eu comecei a olhar um pouco mais, com mais carinho para essa parte de investimento, a voltar a olhar, né? E eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha aqui com isso, que eu sempre quis trabalhar nesse mercado, no mercado financeiro. E aí acabou surgindo a oportunidade. Eu conhecia o pessoal lá da Nortus, fui perguntar como é que era, como é que funcionava esse mundo, né? Esse mercado, né? E como é que eles faziam essa assessoria para as pessoas. E, cara, o santo bateu. Foi bem assim. Quando tem que ser também, não adianta, né? As coisas vão se encaixando, vão engrenando, né? Vão engrenando e, assim, conheci pessoas boas, o time lá é muito bacana, são todas pessoas do bem, então foi uma coisa que me chamou muita atenção também, né? Porque a gente, às vezes, eu tinha a impressão que esse era um mercado, assim, completamente feroz, sabe? Eu também tinha essa impressão. Mas descobri que não era bem assim, pelo menos ali no nosso caso, lá em casa agora, posso dizer, lá na Nortus. E aí, decidi fazer essa transição de carreira. Então, fiquei 6 meses ali arrumando ainda a transportadora, a casa, para minha saída. E aí, depois acabei ingressando na Nortus Investimentos e tô lá até hoje. Parabéns, parabéns. Ó, a gente tá vendo? A transição de carreira com planejamento,
né, saber, assim, trilhar, e principalmente saber o que quer, né? Com certeza. Principalmente, porque a maior segurança que dá para as pessoas, muita gente que eu conheço, sempre eu já vi apontar que gostaria de mudar de carreira, é falta de coragem, né? Então, mas eu acho que mais do que falta de coragem, é falta de planejamento, muitas vezes, né? Porque tem aquela questão, não é hora, não é agora não dá. Eu acho que isso é válido, mas essa coisa assim do planejamento, né? Tá bom, hoje não dá, mas daqui a 2 anos eu posso. Então, acho que aí trilhando. E pelo que você está passando, foi exatamente isso que você fez. Então, parabéns. Isso, obrigado. E se preparar, né? Justamente claro. esse planejamento é você estar preparado também, porque uma transição de carreira nunca é fácil. Não. Mas você ter essa decisão, ter essa consciência e envolver a sua família também, né? Porque eu fiz isso, né? Envolvi minhas filhas, envolvi minha esposa, né? Então, olha, eu tô com vontade, não tô mais feliz na transportadora. Então, vamos pensar como é que a gente pode fazer? E aí você realmente se preparar. Você vai juntar ali, vai ter que fazer um pé de meia, não tem jeito, porque no começo, né? Como todo negócio, todo empreendedor sabe disso, que no começo é só saída, né? Exatamente. A entrada é muito pequena, né? Tem capital de giro. Vamos chamar de capital de giro, mas na verdade tem uma... De renda mesmo, né? Exatamente, de renda, né? Enfim. E falando de pé de meia, né? Agora a gente falando aí sobre... Vamos desmistificar algumas coisas aqui, porque eu vejo que a parte de investimento hoje, principalmente no nosso país, porque investimento, se eu falar dos Estados Unidos, que é o país que mais... É o país que, até onde eu sei, você me corrige, que mais investe no mundo, né? As pessoas... né? Porque é um país altamente capitalista, tal, sempre teve essa coisa muito forte lá. Na Europa, parte, sinceramente, eu não sei. Desculpa se eu estou sendo leviana, mas eu não tenho uma noção, até porque a Europa se marca a Europa inteira do tamanho dos Estados Unidos e do Brasil, né? Mas eu vejo que nós aqui latino, eu falo latino porque eu vejo que as culturas são muito parecidas, só a língua que muda. A gente não tem isso ainda tão encorpado, tão... Eu vejo que é uma questão cultural também, né? Acho que é essa questão cultural. Tem gente que, por exemplo, prefere investir numa casa para alugar. Não que isso seja errado, é importante dizer, tá? Conheço muita gente que investe em imóveis e aluga e tal, né? Mas prefere isso porque dá uma, digamos assim, segurança. Mas hoje, mal conhecendo um pouquinho dessa parte de investimento, eu vejo que pode ser uma falsa segurança também, né? Porque, por exemplo, se o seu imóvel se deteriorar, na medida que se não fizer uma manutenção, então você acaba mais perdendo do que ganhando. Diferentemente se você fizer, por exemplo, um investimento moderado ou mais conservador, né? Nem vou falar do aquele mais arrojado, mas essas 2 primeiras fases já ajudaria a não chegar nesse ponto. Como que você passaria isso aqui para a gente, Thiago? Eu acho que tem essas 2 visões. Eu acho que principalmente a questão cultural, eu acho que no Brasil, o país latino-americano, assim, a gente tem uma cultura bastante assistencialista, né? A grande parte da população sempre espera que o governo vá fazer alguma coisa, né, por nós, e assim... Lá fora, nos Estados Unidos, por ser um país mais empreendedor, mais capitalista e ter essa formação desde jovem, desde o começo, acho que as pessoas se sentem mais à vontade também e têm menos medo de procurar outras formas, né? A questão imobiliária aqui, a gente não pode dizer que é ruim, né? Eu acho que antigamente, né, eu lembro disso, meus avós, meus pais, eles sempre compraram terreno, casa, e sempre foi um bom investimento aqui. Mas sempre foi um bom investimento por conta de momento também, né? A gente nunca teve uma economia segura, né? A gente nunca teve uma segurança em relação à inflação, a gente nunca teve uma segurança em relação à política econômica, ao caminho que o país estava tendendo a trilhar, a seguir. Então, o investimento em imóveis foi muito seguro por muito tempo. E ainda é, em boa parte. Eu acho que, né, sendo bem escolhido e planejando bem, ele ainda é. Mas incorrem esses custos de vez em quando que às vezes a gente não põe na ponta do lápis quando vai adquirir um imóvel. Você vai adquirir um imóvel como investimento, pensando em alugar? Poxa, o imóvel pode precisar de uma reforma, ele pode ter períodos de vacância, e aí você vai continuar tendo que pagar condomínio em IPTU. Exatamente. Né? Da mesma forma que a tendência é valorizar, né, os imóveis em geral,
pode acontecer alguma mudança num bairro ou alguma mudança de legislação em alguma coisa que faça o preço desse imóvel cair. Sim. Tudo isso que você está colocando, eu vejo que assim, não foge à regra da questão do planejamento. Uhum. Então, dá para a gente abrir aqui um leque dentro dessa palavra que, a partir do planejamento, dá para você fazer uma série de coisas. Dá para a gente elencar várias coisas aqui. Então, eu vou pedir para você elencar quais as principais, ou todas, aí vai de você, né? Porque eu não sei qual a quantidade, quantas de fato. Mas assim, porque eu vejo que a gente ainda é muito cru. E eu me incluo, tá? Eu vou te falar por quê. Porque apesar de eu investir tudo, porque eu faço isso, mas, por exemplo, eu ainda não invisto no modelo que você tem. Eu invisto em banco. Uhum. Tá certo? Não é errado, mas por que não de outros modelos? Então, é uma coisa que hoje eu sei e eu fico, né, assim, fica, não, eu vou ver depois. Não, mas aqui tá bom, tá rendendo. Aí entra naquela... É cômodo também, aqui né? já me deu um tapão de luva, mas enfim, né, abafa o caso. Mas aí, trazendo aqui, a gente também falta entender, mas querer entender mais, estudar, e estudar mesmo, acho que é o termo para a gente poder estar trazendo isso para a nossa vida, de um modo geral, né? Buscando especialista, quem sabe, né? Porque, afinal de contas, a gente não precisa ser sabedor de tudo, ter plena sabedoria, mas a gente, pelo menos, precisa consultar quem sabe, para não dar umas pirâmides aí da vida, que é até importante você dizer, se você já quiser abrir também para isso, porque eu acho que é um assunto extremamente importante. Eu vou te chamar de perigoso, desculpa se eu estiver exagerando, mas não vejo outra forma. Com toda razão. Que a gente viu aí um pessoal perdendo na casa dos milhões, né? Tem até o faraó aí que tá com condenações até na próxima geração. Até gente que a gente nem imagina. Você viu jogadores de futebol agora recente também entrando nesse esquema, né? Famosos. Sempre entram. Porque o amigo do vizinho, do primo, indicou e tal. Mas, gente, que loucura. O cara não conhece nada, o cara nunca estudou, só confiou. E a gente tá falando de milhões e milhões, cara. O cara jogou praticamente tudo que ele ganhou na vida ali. Falei, mas isso é no mínimo uma loucura. Não, né? E é oportunismo, né? E vem assim, às vezes, de quem você menos espera. Teve um caso nos Estados Unidos que tinha um pastor lá, um padre, que indicava isso pro pessoal que frequentava, né, a igreja. Nossa. E o cara também arrecadou milhões lá. Ele prometia, assim, em 10 anos, $1 trilhão se você investisse lá com ele. Era uma coisa absurda. Tem uns casos, assim, bem fora da curva. Acho que tem que tomar cuidado. Mas vamos falar, então, primeiro de inteligência financeira pra gente não atropelar, que eu já fui falando aqui, mas enfim, só para não perder. Para eu não esquecer, viu, gente? Por isso que eu vou falando. Mas enfim, bora lá, Thiago. Acho que o papo sobre inteligência financeira é legal por conta disso, porque inteligência financeira nada mais é do que você colocar em prática a educação financeira que você já tem. Que você tem em casa, que você teve na escola, com a sua família ou com amigos batendo papo, né? Esse tipo de coisas que você coloca. E isso passa por questões comportamentais, pela qualidade das escolhas que você faz também. Sim. Aí, nesse caso, entra esse exemplo que você deu de consultar um assessor, por exemplo, de investimentos. Poxa, quando eu tenho um problema legal na minha empresa, o que eu faço? Eu vou consultar um advogado, um especialista naquele assunto. Olha, eu estou com um problema aqui tributarista. Olha, eu estou com um problema aqui trabalhista, né? Sim. Você procura uma pessoa especializada, um médico, né? Você vai fazer um check-up, né? O cara vai te dar lá uma geral e aí fala, bom, beleza, eu quero cuidar agora, você fez o check-up, mas eu quero cuidar melhor aqui do meu pulmão. Aí você vai lá no pneumologista, você vai fazer um outro exame, você vai fazer o que tem que fazer corretamente. Ele vai te apontar que caminho seguir. E eu acho que a assessoria de investimentos ela entra nessa seara também, nessa área, né? A forma de orientar melhor as pessoas, né? Em geral, banco comercial não é bom em investimentos, né? É por isso que lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte da população usa empresas de investimento para fazer a sua poupança, para fazer, né, o seu planejamento de aposentadoria, o seu futuro. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem na XP em torno de 15 mil assessores de investimentos. Nossa, bastante. Nos Estados Unidos, são 700 mil profissionais nesse setor. Nossa, eu achava que 15 mil já era... Nossa Senhora, é muita gente. Então, quer dizer, a gente está começando aqui a mudar essa mentalidade ainda, né?
Se você fosse olhar alguns anos atrás na Bolsa, você tinha 100 mil pessoas físicas investindo em Bolsa, né? Hoje a gente tem perto de 2 milhões de pessoas. Caramba. E, assim, em pouco tempo, né? A gente tem muito espaço para crescer ainda. E eu não estou falando que Bolsa é o melhor investimento, mas também não é o pior. Eu acho que cabe ali, às vezes, né, num bom planejamento, cabe uma parcela de Bolsa também, né? Mas tudo tem que estar linkado ao objetivo pessoal, ao que se conversa na família, né? Ao que você quer de ter lá na sua vida, que tipo de tranquilidade você quer, né? Eu até lembro de um fator agora, uma conhecida minha que mora nos Estados Unidos, ela estava contando há uns meses atrás, 4 meses atrás, que as pessoas pedem empréstimo para investir, não pede empréstimo para pagar a dívida, diferente de nós. Que ela estava fazendo que ela é numeróloga e tal, aí ela estava fazendo isso, falando sobre escassez financeira e tal. E ela falou que lá é completamente diferente da gente. Aí quando ela falou isso, me soou tão estranho, mas ao mesmo tempo fez todo sentido. Levando em conta que é o país de que... Então você vê que a diferença chega a ser uma discrepância assim, gritante, né? Em relação a isso daí. Ou seja, a gente tem muito... Assim, é importante dizer que a gente está comparando não para falar quem é melhor, quem é pior. Não. É muito importante dizer isso aqui, gente. Mas a gente só está comparando para mostrar que trazer aqui quão bom é fazer investimento. É esse o ponto, tá? Se lá é errado, se lá é certo, são outros 500. Quem faz certo... Tanto é que lá, essas pirâmides começou lá, é importante dizer, não foi aqui, tá? Agora, a gente tem que fazer esse comparativo para ilustrar o quanto é bom, é importante, não é só bom, é importante sim investir, né? Principalmente numa instituição como a sua, no caso, né? Que a XP que é tão forte, né? A Nortus, ela é uma franqueada, é franqueada que fala? Ela é credenciada. Credenciada. É um escritório, a Nortus é um escritório independente, mas ele é credenciado à XP. Nós utilizamos a plataforma da XP, nós temos todos os acessos com os produtos, os especialistas da XP, todo o suporte que a XP dá para toda a rede, ela dá também para o escritório. Se fosse franquia, era 100% da marca XP, não com o nome Nortus, né? Acabei fazendo uma confusão, desculpa, a gente foi mal. Eu faço uma comparação que é legal assim para entender. Por exemplo, quando você quer comprar um carro, sei lá, eu quero comprar lá uma BMW. Vamos pensar alto, né? Opa! Quero comprar uma BMW. Como é que você faz? Você vai ligar lá na fábrica da BMW e falar, viu, eu tô querendo aqui uma X5. O cara não vai nem te atender, né, pessoa física. O que você faz? Você vai procurar uma concessionária da BMW. Exatamente. Aí você vai chegar na concessionária, vai vir lá um atendente, ele vai perguntar que tipo de carro que você quer, aí ele vai já ter uma ideia dos modelos, aí vai falar, mas para que é? Você gosta mais de viajar? Você é só para usar em São Paulo, tal? E aí ele vai, de acordo, né, com essa pequena entrevista que ele vai fazer com você, te direcionar. Fala, olha, esse aqui acho que é o modelo ideal para você. Vai estar sabatinando para poder saber, né? E aí você vai comprar o carro via concessionária. Né? Então, os escritórios de investimento, né, que tem vários, né? A Nortus é um deles, né? Um dentre tantos, né? Eles funcionam mais ou menos como concessionárias da XP. Então, você tem ali, né? Tem o BTG, né? Tem o Safra, que também estão trabalhando nesse modelo de escritórios afiliados, né? Credenciados. E os bancos estão perdendo bastante com isso, né? Ou eles estão... Na verdade, eu nem acho que perdendo, mas eu vejo que os bancos estão direcionando muito mais para outras coisas, outros produtos e serviços, né? Não tanto para esse, mas como estava quando estava mais em alta, nem em alta, mas quando veio como uma coisa, entre aspas, nova, né? Uma coisa mais momentânea, assim, uma coisa mais inclusiva. Eu acho que a grande vantagem de você fazer os seus investimentos, o seu planejamento via um escritório de investimentos, é o leque de opções que você tem à disposição, que você vai ter. Perfeito. Primeiro que você vai ter um profissional ali para te atender praticamente exclusivamente. Pelo menos no nosso caso lá, funciona bem assim. Então, vai ser uma coisa assim bem tailor-made, né? Vai ser feito sob medida para você. Então, e a tal da plataforma aberta, por isso que eu falei o leque de produtos, né? Então, na XP lá você acessa CDBs de diversas instituições financeiras, né? De diversos bancos, fundos de investimentos, assim, dos mais famosos que tem no Brasil, dos maiores que tem no mundo também, né? A gente trabalha com algumas gestoras que são reconhecidamente grandes, gigantes internacionais.
Estão certificadas internacionalmente? Certificadas tudo? internacionalmente, com participação aqui, com escritórios aqui também. A gente gosta de ter um contato bastante próximo com os gestores para estar entendendo sempre também quais são as teses deles de investimentos, né? Em que momento que está. Então, a gente tem bastante reunião com gestores assim para estar sempre com esse feedback atualizado, né? Para a gente poder, quando for explicar para o cliente alguma coisa, né? Ou para o investidor, ou quando o investidor tiver alguma dúvida, a gente está ali bem alinhado com o que está acontecendo. Então, na verdade, o escritório de investimentos ele te dá a oportunidade de você acessar mais produtos do que o banco, mais formas de investimento do que o banco dá, o banco comercial comum, né? Lá a gente tem previdência, a gente tem fundos de renda fixa, a gente tem fundos multimercado, fundos de ações, tem mercado de ações, tem criptomoedas. Eu já ia te perguntar quais eram os tipos de investimento. E qual é hoje a menina dos olhos, assim, do mercado? Não vou nem falar mas do mercado, vamos nunca falar, eu quero fazer isso. Até onde eu sei, assim, que eu leio, eu vejo muito fundo imobiliário. Hoje está bem acentuado. Isso continua porque teve alguns perrengues aí com... Acho que dá para falar que Americanas, né? Tá tendo com outra de varejo aí. Uhum. Ainda... E aí, eu não acompanho muito essa parte dos altos e baixos, mas eu acompanho a parte, assim, da parte de gestão propriamente dita, né? Uhum. Porque é mais o meu know-how. Mas você que é dessa área, como que... Não falando das empresas, mas, assim, baseado porque deu um choque... Bafafá grande ali, né? Bastante, né? Deu um choque no mercado bem acentuado, né? Em relação a essas... E os bancos também, bancos internacionais aí despencando, né? Tudo isso fez o mercado dar uma sacudida legal, né? O mercado tem humor, né? Na verdade, quem que movimenta o mercado? São pessoas como nós. Existem investidores institucionais, existem grandes bancos e grandes fundos, mas boa parte são pessoas físicas, pessoas que estão ali no dia a dia e muitas vezes não entendem assim o que acontece de fato, então são levados pela emoção, né? Como a gente fala ali, o efeito manada, né? Por exemplo. Né? Então, a gente viu lá o caso né, a possível fraude lá da Americanas, que acabou impactando em fundos de crédito, e assim... acaba acontecendo o pessoal ficar com medo, querer fazer uma corrida, sacar o dinheiro dos fundos, e isso acaba atrapalhando os gestores, porque os fundos costumam ter um valor em caixa, mas para atender uma demanda muito grande de saques, de resgates, eles têm que vender algum papel, vender alguma coisa, os próprios papéis das Americanas, enfim, né, para poder atender esse pessoal que quer o dinheiro. E muitas vezes a gente não sabe... se é só no nosso fundo que a gente está, por exemplo, tem um caso como esse, né, das Americanas. Pode ser que tenha outros. Então, eu vou em vários fundos que eu tenho e quero tirar de vários fundos. Então, às vezes, um caso isolado, né, uma coisa ruim que acontece com uma empresa específica, acaba respingando nos outros fundos, nas outras também, né? Emoção à flor da pele o tempo inteiro, full muito. time. Haja nervos de aço, né? Daí, mais uma vez, a importância de você ter um bom assessor que fala, cara, o que está acontecendo? Vem cá. Tem que estar muito inteirado. Né? Porque lembrando que não é só o mercado interno, o mercado externo influencia, até porque a nossa política ela não é mais sólida, por exemplo, do que a política americana e a europeia, né? Da União Europeia. Então, isso são fatores que influenciam diretamente. Então, se lá vai mal, a gente aqui sofre as consequências também, né? Não é porque a economia nossa está ruim, muitas vezes, mas influenciada pelo mercado externo, que isso... E em todo o mundo, na verdade, né? Até essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia ainda influencia o mercado internacional, né? A pandemia também. Então, veio vários fatores aí, um atrás do outro, que vem impactando de uma maneira muito... sequencial, né? De uma maneira muito forte, eu vejo assim. E aí, como lidar com isto? É nervos de aço virar... Eis o mistério, né? É um pouco de ter estômago mesmo, porque são coisas que estão fora da nossa alçada, né? A gente tem que aprender, na verdade, a lidar com isso, né? Qual a melhor forma de se proteger de um evento desses, por exemplo, né? Nossa. Então, sei lá, às vezes fazer alguma reserva, né? De emergência. Às vezes um pouco do seu portfólio de investimento está em dolarizado, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi na pandemia, que me veio muito forte, né? Por isso que é não ter uma atividade só, por exemplo, para fazer. É lógico que eu não faço 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Até porque eu não consigo, particularmente. Mas
abrir um pouco mais o meu leque naquilo que eu conheço. Né? Então, foi uma coisa que me bateu muito forte durante a pandemia, porque quando começou a pandemia, eu perdi 2 contratos, que para mim, naquele momento, foi fundamental. Mas, assim, ainda bem que na sequência, na medida que eu perdi 2, em compensação eu ganhei um, que foi minha salvação da lavoura. Mas aí foi exatamente aí que me bateu forte, tá vendo? Ó, eu tenho que ter um fundo de reserva, eu tenho que me precaver. Porque numa situação que eu tivesse perdido o contrato, não tivesse ganhado essa conta, eu não sei como que teria sido. Essa é a verdade. Eu costumo falar em 3 passos, né, para a pessoa quando vai montar um portfólio, quando vai começar a investir. Por exemplo, quem não investe, a gente está batendo um papo aqui falando para pessoas que talvez não tenham esse viés de investimento ainda, não tenham pensado nisso só, né? Agora prestem atenção, né? Então a gente costuma falar pelo menos em 3 passos, né? A primeira coisa seria pensar no agora, no hoje. Né? Então, por exemplo, se vier uma crise, eu perdi um contrato, né? Perdi meu emprego, alguma coisa, é ter ali uma reserva de emergência, mesmo um fundo de caixa. Né? Vamos falar assim de livro-texto, eles falam normalmente em 6 meses do teu custo de vida, por exemplo. Então, você ter o teu dinheiro ali que cubra pelo menos uns 6 meses do teu custo de vida, um fundo ali sem risco, né? Com liquidez, porque se acontece alguma coisa dessas, você tem tempo de encontrar outra forma, ou encontrar uma alternativa, fazer alguma outra coisa, né? Ou procurar um outro emprego, enfim, alguma coisa, mas você não está desamparado, né? Esse é aquele dinheirinho ali que a gente fala de encostar a cabeça e dormir tranquilo no travesseiro, né? Olha, eu sei que se eu precisar, não tem problema, eu estou ali amparado. Mas você sabe que eu lembrei de um fator agora? Eles não vão lembrar, os meninos, porque eles são... Mas na época do Collor, que ele raspou as contas, lembra disso? Até hoje, eu conheci cerca de 1 ano atrás, um senhor que até hoje sofre as consequências disso. Que perdeu uma grana e rolou processo, rolou um monte de coisa. Eu sei que deu um bafafá, ele teve problema seríssimo financeiro, tá me contando, daria um livro isso. Falei, nossa, isso daria um livro. E assim, ele falou assim, inclusive ele falou assim, eu nunca mais invisto. Aí você já vê que o trauma foi tão forte. Foi grande, né? E aí, a gente trazendo para o momento atual, lógico, eu não vejo que chegarei nesse ponto. Eu, particularmente, não acredito. Você me corrija. Fala assim, não, Mônica, não é bem assim. O risco sempre... Porque a gente sabe que o risco sempre existe. É importante dizer que o risco existe em qualquer situação. Seja de investimento, seja você comprar, qualquer situação. Né? Agora, a gente tem que... Eu acho que o ponto é medir o máximo que você puder o risco, né? Para mitigar. Então, por exemplo, a gente sabe que tem os tipos de investidores. Qual que se adequa mais ao teu perfil? Que é perfil mesmo que é traçado. Então, vai de acordo com o perfil, que é o que eu faço hoje. Hoje, eu ainda estou até o moderado. Arrojado, eu falei, não, né? Mas logo mais eu falei que eu quero estar na arrojada. Eu falei, não, acabou a palhaçada. Pois é, né? Assim? Mas a gente fica naquela coisa assim. Então, assim, é importante dizer, lembrar que tem esses perfis para trazer, para que justamente não corra esse risco. E também tem outro fator, assim, o rendimento, ele, às vezes, não é pirâmide, né? Porque o problema da pirâmide é que ela enche os olhos, que, aliás, nós temos um perfil hoje em dia muito imediatista em alguns momentos, né, Thiago? Então, isso eu acho que atrapalha demais a gente. Eu falo porque eu faço consultoria para as empresas, às vezes tem resultado que o cara quer em 15 dias. Eu falo, não, querido, isso aqui é pelo menos 6 meses. Como assim? Aí eu tenho que explicar por A mais B igual a C ao quadrado. Por quê? O cara, ele montou a empresa tem 1 ano e ele quer um resultado em 15 dias. Eu falei, não tem milagre na Terra, né? Ainda não tem. Se eu tiver a varinha de condão, eu vou trabalhar no filme da Disney, né? Porque dá muito dinheiro. Mas, assim, não tem jeito. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que, assim, a gente tem um perfil imediatista, né? Que aí vem de novo, vou ser repetitiva, essa questão da falta do planejamento. Nem vou falar projetar, mas planejar. Por quê? O projetar, você tem uma estimativa, uma ideia do que você quer planejar, não. É você saber o que tem que ser colocado. É lógico, a gente pode mudar em algum momento, ali,
Isso. É fundamental. Você tem que fazer correções no meio do caminho, porque tudo muda, né? Você viu, veio a pandemia, a gente sempre fala assim, né? Porque é o exemplo, é o cisne negro, né? Pô, a pandemia acabou com tudo, todo o planejamento que a gente tinha para aquele ano. Mas tem outras coisas, né? Poxa, posso bater o carro e precisar fazer um conserto, pagar lá a franquia do seguro. Eu posso precisar fazer uma cirurgia de emergência, né? Ou, sei lá, no meio do ano decidi fazer uma viagem que não estava planejada. Assim, coisas que acontecem no dia a dia que a gente vai ter que fazer algum ajuste. Ou então, sei lá, cai uma bomba lá né? Estourou outra guerra lá, que vai mudar toda essa questão de commodity de novo, de combustível, né? De petróleo. E aí? O planejamento que a gente fez para 2 anos vai ter que ser revisto, né? A gente vai ter que rever ele aqui. Exatamente. Porque a gente trabalha com umas janelas um pouco mais longas. Eu falei para você, qual que é o primeiro passo? Pensando agora, reserva de emergência de 6 meses. Então, a gente já está falando de primeiro passo em 6 meses. Tá tranquilo, né? Alguns fundos que a gente trabalha, fundos multimercado, por exemplo, a gente gosta de usar janelas de 3 anos para avaliar um resultado, né? Um bom resultado do gestor. Não adianta nada eu entrar para um cliente num fundo multimercado que em 6 meses acontece estoura uma outra guerra lá e o fundo né, mergulha no buraco, mas espera aí. Deixa eu ver, né, ao longo do tempo, como que esse gestor, primeira coisa, como que ele reagiu na crise passada. Então, esse é um cara que reage bem à crise. Por isso que a gente está entrando nesse fundo para você agora. Então, dá mais um tempo aí para ele, né? E até é importante dizer que é nas grandes crises que se acham as grandes soluções, né? Sim. Na pandemia, isso foi muito dito. Eu vi muito... E é verdade. Eu vi pessoas se darem muito bem na pandemia, né? Como eu vi pessoas ter problemas seríssimos na pandemia, né? Mas que hoje, eu conversei recentemente com umas duas, super bem, mudou de área, mudou de coisa, mudou tudo, e tá melhor do que antes da pandemia. Aí. Ou seja, a pessoa... Uma delas até me falou uma coisa interessante, Mônica, não dá tempo de você ficar focada no problema, você tem que buscar solução. Porque era um momento que não adiantava ficar ouvido aos céus ou tristeza. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Para poder estar alavancando. Então, são fatores que eu acho... Até na história do mundo, que você vai, né, você vai puxando, você vê que foram as grandes guerras, a bolha imobiliária. A gente aprende com esses erros e cria mecanismos para se proteger de uma próxima. É que, de vez em quando, a próxima acontece de uma maneira completamente diferente. Mas se você olhar o sistema bancário brasileiro, por exemplo, é um dos mais seguros do mundo. Poxa, quantos anos a gente não... Né, a gente fala de inflação, né? O mundo sofrendo aí, tendo que entender como que combate a inflação, como que vai fazer e tal. Pô, a gente tem um histórico aqui dentro de casa de... a gente é que espera, a gente é referência no mundo, né? Exatamente. Né, O Plano Real trouxe muitos benefícios, né? Acho que o Plano Real foi a cereja do bolo, sei lá como pode, o principal acontecimento. Da moeda, acho que começou aí. Ainda que poderia estar melhor, né, Thiago? É possível dizer. Mas eu acho que, olha quantos anos faz, né? Fazem 20... 90 foi 94, né? Também. Foi 94. Olha quanto tempo 28, depois. 28 anos. 27 anos, né? Olha quanto tempo a gente está com a moeda estável, lógico, assim como qualquer outra moeda, né? Mas assim, qual país da América Latina tem essa estabilidade? Acho que só assim a gente consegue ter certeza que é possível fazer um planejamento. Exatamente. Porque se a gente ficar pensando, poxa, o que vai acontecer no que vem? Vamos trocar de novo? Vai, né? A inflação vai explodir de novo. Então, assim, a gente se blindou de certa forma, né? Não é a maneira perfeita, eu acho, mas é uma boa maneira e que tem dado certo. Então, a gente tem conseguido fazer o controle da inflação, tem conseguido manter os juros razoavelmente controlados, né? Não digo tão estáveis, porque há pouco tempo a gente teve juros na casa de 20%, teve juros na casa de 2%, de 1%, e agora está em 13%. E essa polêmica aí, dá para falar sobre isso, Thiago? Porque é uma polêmica que aumenta, diminui, um pau do político com economistas, né? Isso daí eu tenho que falar, é mais uma briga política do que econômica, né?
Se você não quiser falar, não fale. Eu não vou entrar a fundo na seara porque acaba tendo uma opinião pessoal. O viés mais político também, totalmente político. Mas eu acho a equipe que ficou no Banco Central, eu acho uma equipe muito capaz, um pessoal muito bom. Eu também vejo dessa forma, por isso E acho que a gente teve, assim, dos últimos anos para cá, um bom direcionamento. Se eles estão indo agora para a direção certa ou não... A gente vai saber isso nos próximos meses. Vamos saber nos próximos meses. Mas eu acho que a gente conseguindo manter a economia estável, a inflação controlada, eu acho que a gente vai bem. Daí não teria tanto problema. Mas eu acho que a gente poderia estar indo um pouco melhor. Mas aí é uma coisa que a gente vai. O fato é que a gente tem que fazer a nossa lição de casa, né? Eu falo muito para o empresariado. Falo, olha, tem que fazer lição de casa. Mas porque... E é sempre... Existem os vilões já, né? Estereotipados, que é o cafezinho, né? Você até falou disso num post, foi você que falou, né? O cafezinho, coitado do café. O café é tão bom, tudo bem que o café aumentou horrores, né? Depois da pandemia, mais de 100%, né? Mas o cafezinho, né? Que ficou um meme do cafezinho, e os impostos e funcionário. Eu falo, não. Às vezes, você escolheu o regime, o seu contador escolheu, ou você escolheu adquirir um regime tributário que não é adequado para o seu negócio, por exemplo. Tem que melhorar. Tem que melhorar, entendeu? Então, você tem que avaliar isso. E como que se avalia isso? Catando o contador e pedindo para ele fazer uma avaliação, né? Aí vem essa questão. O contador, ele está aí para isso, ele não está aí para outra coisa, só para fazer apuração de imposto. Ele está aí para avaliar o seu negócio também. Com certeza. Você tem que trazer ele, ele não tem que te mandar só guias no mês. Tem que fazer, vou falar, olha, o seu negócio está atendendo a isso, não pode ser aquilo. É isso que eu passo. Você tem advogado tributarista? Pega o seu advogado para ajudar a fazer um planejamento tributário. Por quê? Porque dessa forma você consegue, daqui a pouco, até abrir outros negócios, por exemplo, né? Uma holding, né? Eu já vi até caso. E assim, é saber aproveitar, né? Então, eu falo muito para empresariado. Repito, não tem milagre na Terra. Tem a gente sair da caixinha, olhar de uma maneira panorâmica e ver o que dá para fazer. E usando as peças certas. Porque quem chama consultor porque nunca está bem. Consultor é tipo trabalha no pronto-socorro, né? De um hospital. Basicamente isso. Mas é importante às vezes, porque às vezes abre os olhos. Exatamente. Né? Também, às vezes você está ali míope, sempre fez as coisas do mesmo jeito. E, poxa, às vezes você precisa de alguém de fora para te dar uma puxada de orelha e falar, você faz de outro jeito, pensa assim, abre a cabeça, né? Mas, enfim, e quando você está pagando, eu acho que pelo menos você escuta, né? Exatamente. E assim, uma coisa que eu falo também, assim, não adianta você ser imediatista, né? Como a gente já falou aqui. Não tem imediatismo. Você tem que entender que o seu negócio vai de acordo com a sua ambição. Quanto você quer que o seu negócio cresça? Então, você tem que fazer isso, isso e isso. Abrir os leques de opções. Não adianta ficar fadado naquilo, porque aí não tem o que fazer. Entendeu? É a mesma coisa com o portfólio de investimentos. Qual que é o teu objetivo lá na frente? Você quer se aposentar com quantos anos? Né? Qual que é a renda que você espera ter quando você se aposentar? Então, vamos sentar aqui, ó. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. No meio do caminho, alguns ajustes vão ser feitos, mas você tem que sentar e seguir aquela regra. Né? Rebalanceando a carteira de vez em quando, tirando alguma dúvida, quando acontecer algum evento inesperado, conversando com o teu assessor, né? E para fazer da melhor maneira possível em busca daquele objetivo. Não é uma linha reta, não vai ser. Né? Exatamente. O gráfico vai fazer assim, ó, para cima e para baixo, mas com o foco lá em cima, saindo daqui para ir lá para cima, você vai chegar nele bem. O gráfico não é... Como é que chama aquele negócio cardíaco lá, gente? Que faz assim? Não é aquilo, né? Outro dia eu brinquei com uma amiga. Eu falei, não, amiga, não é isso. Aquilo lá é para saber como você tá indo no seu investimento, né? Eu falei isso para tirar onda com a cara dela. Porque, assim, eu vou falar a minha leitura que eu fazia no começo. A impressão que eu via é que não dava para ver onde o dinheiro estava, como é que ele estava, vamos dizer assim, se movimentando, se comportando. Aí... Depois que você vai acompanhando, aí sim você começa a entender as metodologias, como isso acontece. É isso mesmo, Thiago?
Eu acho que é, e é muito importante também você ter alguém que te explique também tudo, né? Eu acho que essa proximidade que a gente tem, esse papo que a gente está batendo, eu faço com meus clientes. A gente senta lá e fala, olha, vou te explicar aqui o que é uma taxa Selic, o que é uma inflação, né? Como que uma está relacionada à outra, o que isso impacta no teu investimento, né? Que tipos de fundo, a gente estava falando, né? Que tipo de produtos diferentes de investimento você tem, quais são as opções. E aí eu acabo explicando um por um para eles. A gente faz um trabalho bastante bacana lá no escritório também, com a Érica Hopner. Um abraço, minha sócia lá. Ela faz um... Abraço, Érica. Ela faz um curso de fim de semana, de vez em quando, para mulheres, por exemplo. Um curso de investimento para mulheres. Nós fizemos no final do ano passado um curso de investimento para casais. Então, olha, isso é muito bacana. importante, porque eu acho que a gente educando, a pessoa sabendo o que é, como funciona, ela se sente também mais à vontade, inclusive para pensar nisso, né? Ou para conversar mais abertamente isso dentro de casa, que falta, né? Exatamente. Acho que falta essa conversa mais transparente também em casa, né? Agora, Thiago, você falou, eu não lembro se você falou aqui, mas acho que não, a gente estava falando nos bastidores, o percentual de pessoas endividadas, eu fiquei chocada. Eu só não caí porque eu acho que eu estava sentada. Mas eu quero que você relate isso, por favor. A gente levantou até... ele, você ficou chocado também, Belchior? Nossa, eu fiquei perplexa. Até 2022... Eu chamo eles de vez em quando aqui. Ah, é? Eu falo com eles ali. Eles não gostam, mas eu falo assim mesmo. A gente levantou um dado e até 2022, 73% dos brasileiros estão endividados. Ai, meu Deus, meu queixo, volta. Mas aí, assim, você não pensa, dívida de financiamento, dívida gigante. Não, dívidas comuns, cartão de crédito, né, compras parceladas, enfim. Eu não parcelo mais dívida, não parcelo. Não? Só à vista? Só à vista. Você está certíssima, é isso. Não, porque... vou te cortar rapidinho, eu vou falar o porquê. Cartão de crédito é importante dizer que ele não é vilão. É a gente que faz dele o vilão. Tem uma forma boa, certa de usar o cartão. Exatamente. Então, aí teve porque eu faço monitoramento tal de... Gente, mas onde que eu tô gastando tanto assim? Não, eu tenho que... Quando eu fui avaliar o tanto de parcelamento que eu fazia, isso 1 ano e meio atrás. Se eu não parcelasse, eu teria muito mais... Eu pegaria aquele dinheiro e investiria. Então, não vou mais fazer parcela. Não tem sentido. Se eu tiver dinheiro, ótimo. Se eu não tiver, eu não vou pagar. Então, o cartão de crédito tem aquele mês que você... Por exemplo, se você está investindo, você quer aquele dinheiro para investir, você paga no cartão de crédito, você tem um fôlego. Mas ele não pode ser o componente dos teus ganhos, né? Da tua receita. Só que isso eu só consegui entender depois de um tempo, por incrível que pareça. Então, eu cortei parcelamento, não faço mais parcelamento. O cartão bem usado, ele não é vilão mesmo. Tem alguns casos, por exemplo, pessoal que gosta de milhagem, você consegue usar o cartão, você paga à vista e usa milhagem. Isso. Quem viaja muito, é bom ter a milhagem. Lá na XP, o cartão tem Investback. Então, quando você faz compras no cartão da XP, você tem lá 1%, até em alguns casos tem 4%, dependendo como é que fala, da campanha, né, do mês. Tem produtos que você consegue comprar e você tem lá 4%, 5% de retorno. Cai num fundo na sua conta direto. Exatamente. Ele já vem, a hora que fecha a fatura, ele já entra lá no fundo como investimento. É isso aí. Um percentual do que você está usando no cartão. Então, quer dizer, se você vai comprar à vista, às vezes vale a pena usar o cartão de crédito em vez de usar o de débito para ter essas vantagens, né? E assim, algumas coisas também, o cartão, né, de preferência que não tem uma anuidade, que não tem uma mensalidade, né? Exatamente. Aí eu acho que compensa, sendo usado com inteligência. Exatamente. Eu acho que é legal. Inclusive, através do cartão de crédito que eu consigo monitorar meus gastos. Para mim, a melhor forma. Já vem ali planilhado pronto, né? Porque ali eu vou monitorando. Às vezes até por setor, né? Exatamente. Por tipo de compra. Porque o próprio aplicativo do banco, ele te ajuda a falar, cria uma conta aqui. Aí você vai... O próprio banco já vai jogando quando você usa do banco. Isso me ajuda a falar, opa, esse mês não posso mais gastar mais do que isso. Não posso, eu não falo gastar, falo investir, né? Porque falo, não posso mais investir mais nisso. Opa, parou, Mônica, espera um pouquinho, vai, nada que você não possa esperar, né? E eu espero. Então, é assim que eu monitoro. Se eu, no débito,
por incrível que pareça, eu me atrapalho um pouquinho mais. Com controle. Eu me atrapalho. Então, de crédito já me ajuda nisso, né? Então, eu prefiro sempre o de crédito. Mas não a ponto de eu ter problema com crédito. Isso não. Entendeu? Mas fazer esse controle é muito importante. Tem gente que não pode ter, não tem cartão de crédito. Às vezes tem alguma restrição e não pode ter e usa só o de débito, né? Ou pagamento à vista. Mas fazer esse controle que você viu no seu cartão é muito importante também. Poxa, o que eu gasto aqui ao longo do mês, né? O que eu gasto com alimentação? O que eu gasto com transporte? O que eu gasto com moradia? Né? O que eu gasto com lazer? Eu acho que esse tipo de conta está dentro da questão de planejamento financeiro, né? A gente estava falando que 73% dos brasileiros estão endividados. Mas eles sabem com o quê? A gente sabe com o quê que a gente se endivida, né? Então, o que a gente tem que ter, na verdade, é a inteligência de como reverter isso, né? Por exemplo, algumas coisas são o custo excessivo com moradia, né? As compras parceladas no cartão. Então, é tudo uma questão de comportamento mesmo, né? A gente reconhecer que existe isso, que a gente está endividado e trabalhar para reverter isso, né? Tem um livro que eu gosto muito, foi um dos livros que me fez virar a chave assim, em relação ao investimento, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom saber. E ele falava assim, sempre de você sempre se pagar primeiro, né? Toda vez que você recebe uma renda, alguma coisa, se paga primeiro antes de pagar as outras contas, porque aí você adquiriu o hábito, né? Então, sei lá, toda vez que eu ganhei lá R$1.000, eu já separo 100. Então, já coloco ali. Vamos falar de poupança. Vamos colocar primeiro na poupança, né? Para começar. Sim. Ou um tipo de poupança, né? Eu não gosto muito de poupança, do produto poupança em si, mas faz uma poupança. Coloca R$100 no cofrinho, então, vamos dizer, né? Então, toda vez que você tiver, se paga primeiro. E aí, com o restante, você vai viver, né? Ou vai passar o mês. Aí você vai pagar suas contas, claro, fazer o seu lazer, ter o seu momento, que é importante ter de lazer. Né? Eu vou pegar um gancho já com o cafezinho que você falou. Não, e você falou isso, essa questão do... Sabe, uma coisa que eu fiz no passado que eu sei que os investidores não gostam de ouvir, mas eu vou falar porque para mim fez sentido. CDB-RDB, né? Que eu fiz no passado, porque assim, ele retém... Você não tem como menos de um ano você resgatar. E quando resgata, não é na sua totalidade, né? Ainda você perde rendimento, tem isso ainda. Pelo menos na época que eu fiz, os investidores não gostavam de ouvir. Hoje, sinceramente, eu não sei. Mas isso para mim foi importante. Porque como eu fiz isso, me obrigou a separar alguma coisa. Separar. Então, automaticamente já debitava da minha conta. Chegou um momento que eu não sentia mais falta daquele dinheiro. Aí, quando chegou no final, assim, o valor foi 30 vezes maior do que eu tinha do meu investimento inicial. Eu falei, olha, que coisa de... Claro, não foi um retorno, né? Como se você fizer um investimento hoje como conservador, né? O conservador é bem melhor, mas me ajudou pra caramba a trazer essa consciência. Eu não tô dizendo para fazer isso. Eu, sinceramente, hoje não faria de jeito nenhum, né? Com tudo que eu já sei. Mas naquele momento, para mim, foi importante. Naquele momento, eu falei, poxa, me ajudou pra caramba. São primeiros passos, né? São os primeiros passos. Você tá ali, aprendeu, poxa, olha, se eu separar todo mês uma quantia, daqui a um ano você nem tava lembrando, só já tá no automático, tá ali, tá chegou garantido. Esse ponto, eu não lembrar direito. Chegou um ano depois, você falou, opa, eu tenho dinheiro guardado aqui, Exatamente. Que bom. Aí você pode pensar em fazer aquela viagem, fazer aquela coisa, exatamente. né? Fazer bati no microfone. E me ajudou, Raízes italianas, é isso que eu ia falar. Raiz italiana é fogo, viu, gente? Fala com as mãos, né? E naquele momento me ajudou porque eu saí da empresa que eu tava, né? E eu não fiquei sem dinheiro, mas me ajudou a dar uma segurada, assim, entendeu? Então, não fiquei sem dinheiro, mas também tive... Enfim, me trouxe uma lição bem importante. Então, de lá pra cá, eu sou, assim, bem controlada, sabe? Até porque... Não pode ser casa de espeto ferreiro de pau, né? Imagina, eu falo para as empresas, não gasta, não sei o quê, e de repente... Tá fazendo diferente, né? Não. Aí não pode, né? Aí pega mal, né? Mas falando do cafezinho, vou voltar no cafezinho, que eu amo, por sinal. Eu não acordo sem café. Então não corte o cafezinho. Nunca, o que eu falei, na verdade, lá, que eu até brinquei, foi cortar o cafezinho não vai te deixar mais rico. Não mesmo. É isso, né? E foi uma frase até que eu peguei emprestado do Gustavo Cerbasi, que foi um post que eu vi dele que eu achei muito interessante. E ele explica por quê.
né? Ele fala assim que realmente, se você fizer a conta lá, um cafezinho por dia, 2 cafezinhos por dia que você vai comprar fora, né? Você somar ali, sei lá, R$7, 15 e tal, no fim do ano vai dar um valor expressivo, sei lá, uns 300, R$400. Mas é um pequeno prazer. Às vezes é alguma coisa que te dá fôlego, que te dá ânimo durante o dia, que se você cortar, pô, você vai chegar emburrado no escritório, você não vai, né, trabalhar direito, não vai conseguir se concentrar. E então tem pequenos prazeres que, né, ele usou o cafezinho como exemplo, mas que para outras pessoas pode ser uma cervejinha no fim de semana, né? Para outra pode ser todo fim de semana levar um bolo na casa da mãe, né? Sei lá, tem gente que pode ter, né, todo tipo, dançar um forró no sábado, exatamente, né? Exatamente. Então, os pequenos prazeres eu acho que não é legal cortar. Eu acho que tem coisas que são mais importantes e que são mais impactantes quando você vai pensar em orçamento, em economizar, em fazer alguma coisa que você pode reduzir. Você sabe que isso para mim, tem um fundamento. Acho que não tem ninguém que não tenha isso como fundamento, porque para mim, por exemplo, eu gosto de sair para comer em restaurantes no final de semana. Para mim, cortar isso é cortar o prazer que eu tenho de fazer. E às vezes ir para outros lugares que seja, mas para mim, fim de semana. Eu falo fim de semana, mas na verdade eu gosto mais de sair na semana, né? Assim, o meu momento preferido. Entre quarta e quinta-feira são meus dias preferidos de sair para jantar, para fazer alguma coisa. Mas eu não gosto de abrir mão. Porque, para mim, exatamente isso. Quando você abre mão, você tá, né, extraindo. Falta alguma coisa. Falta né? alguma coisa. Depois você vai começar a semana, vai chegar na segunda sem tesão no escritório nenhum. É um estímulo, né? Querendo ou não. E a gente tem que ser estimulado, principalmente por nós mesmos. E eu acho que isso, eu acho que o que sempre falo, você tem que fazer coisas que te dá prazer. E eu acho que se é isso que te dá prazer, por que não? Né? Mulher gosta de ir no cabeleireiro, gosta de ir no shopping. Não é o meu caso. Eu consigo usar o sapato. Eu tenho pouco sapato. Esse dia eu estava fazendo as contas, eu tenho 5 pares de sapato que eu uso. Eu fiquei chocada comigo. Falei, gente, como eu estou evoluindo. Eu não estou acreditando. Porque antes era 15, 20 e achava que estava pouco. Hoje não, hoje eu tenho 5 que eu uso frequentemente. Os outros não conta, lógico, né? Você tá rindo de mim? É verdade, viu? Mulher é centopeia. Mulher gosta de sentir centopeia. Mulher não gosta... Pode perguntar pra tua esposa. Hoje não é meu caso. Eu tô muito orgulhosa de mim. Não podia deixar de falar isso. Mas é sobre isso. Então, tem mulher... Eu conheço um monte de mulher que gosta de cabeleireiro. Conheço um monte que gosta de fazer coisas de estética, né? Eu faço também. Mas eu tenho meu período. Mas o que eu mais gosto mesmo é de sair. Isso eu não... Meu vinho, tomar meu vinho... Se o Rafa estiver escutando aqui agora, ele vai gritar. Mas o meu vinho eu não gosto de abrir mão. Toda semana tá ali tomando um vinho. Essas coisas eu não gosto de abrir mão. É de mim, entendeu? E não pode abrir mão mesmo. Não. Senão a gente se estressa. Estressado é pior. Não, tá louco. Vamos ficar tranquilos. Como é que você aguenta? Não aguenta. Né? Ainda mais a nossa vida que é super, super... Como é que fala? É muito atribulada, turbinada, né? Muito frenética. Esse termo que eu queria achar, frenética, não dá para abrir mão. Belchior, como é que tá de tempo aí? 8 minutinhos? Tiaguito, vamos começar para a parte final, porque considerações finais, porque até a gente terminar é o tempo que dá, às vezes até passa. Vamos. Né, faltando. Eu gostaria que você deixasse, desse umas dicas, ou falasse um pouco de dica, e vamos dizer, eu não gosto muito dessa palavra conselho, né? Mas orientação acho que cabe melhor. Para quem quer começar, ou para quem se sente de alguma forma perdido, ou os dois. Quem está assistindo para a gente, se você pudesse falar aí para a gente estar finalizando esse podcast. Eu acho que a primeira coisa é procurar se aconselhar com uma pessoa da área, do setor. Eu acho que é fundamental. Eu acho que vai ser alguém que vai saber te explicar como que funcionam as coisas.
vai poder te dar o suporte, tirar tuas dúvidas. Como a gente comentou sobre pirâmides, né? O pessoal do day trade aí, eu acho que tá cheio de oportunista vendendo curso, coisa fácil na internet. Mas como que dá para identificar isso? É possível ou não? Ou, por exemplo, pegar uma referência, como é que funciona? Olha, eu acho que, principalmente nesse caso de day trade, se você não é realmente um estudioso, você realmente não tem uma formação forte nessa área, eu acho que é besteira. Vou te falar por quê também. A gente começa a investir ali, quem se encanta com isso, se encanta com aquela coisa do retorno rápido, do dinheiro fácil, né? E aí você vai começar lá, sei lá, com pouco que eu tenho em casa. Sei lá, eu tenho R$500, vou fazer um day trade, tenho 1.000, sei lá, 5.000, enfim. Mas você começa com pouco. Quando você começa com pouco, você está ali competindo com outra pessoa que está começando com pouco também. Aí, sei lá, vamos dizer que dê certo 2, 3 vezes, tal, você fez um bom dinheiro até. A hora que você quer começar a movimentar um bom dinheiro, você não está mais brigando comigo aqui ou com você. Aí você começou a fazer a contra-operação ali com uma instituição financeira mais parruda, ou com um cara que já tem ali 3 ou 4 estagiários correndo para cima para baixo, tem um robô lá, né, vendo os índices e tal, apitando o tempo todo. Para quem não conhece, eu já tive lá na XP, você entra no andar lá da XP do pessoal que mexe com renda variável. Cara, é quase uma cena de filme aquilo lá. É uma porrada de computador, o cara com 6 telas ali, 40 estagiários correndo para um lado, para o outro e tal, e né, resolvendo a vida de todo mundo. Então, é difícil você competir sozinho, sem muito embasamento, ou muito conhecimento, ou muita certeza do que você está fazendo, com né, outros competidores do mercado, vamos dizer assim, que estão muito mais parrudos e com muito mais infraestrutura à disposição. Então, sim. Olha... solidez, né? Pode chamar de solidez mesmo, também, né? Porque traz uma série de coisas dentro disso, né? Então, assim, para mim é furada. Eu sou uma pessoa super sistemática e desconfiada. Para entrar no negócio desse, eu teria que ficar um bom tempo, assim... A pessoa ter que me convencer assim. Não, então, encantador de serpentes, viu? Porque olha. Na verdade, assim, para quem tá começando, tá se encantando com esse mundo, só toma cuidado. Não tô dizendo para não fazer. Eu acho esse o termo. Pode estar lidando com encantador de serpentes, né? Não, assim, pode fazer. Todo mundo, né? Cada um independente sabe do seu risco, do seu, né, do estômago, do que aguenta. Mas tome cuidado. Porque, em geral, E se perde, perde mesmo. E às vezes é algum dinheiro que você não pode perder, né? Você está querendo ganhar rápido porque está passando alguma necessidade e acaba perdendo. Aí já viu, né? Que a gente viu aí do jogador de futebol aí. Eu senti a dor porque foi, meu Deus, eu não consigo. A melhor dica que ele deu, agora é orar. Né? Agora é orar. Agora é hora. Nossa Senhora. Mas, enfim, consultar um assessor, um bom consultor, o gerente do banco, sei lá, alguém que trabalhe no mercado e que tenha condições de te explicar, né, de como fazer essas coisas e colocar no planejamento, no mínimo, 3 passos. Pensar no agora, tá? Primeira coisa, a reserva de emergência. Pensar no futuro, em segundo lugar, lá na sua aposentadoria, qual que é o teu objetivo de longuíssimo prazo. E aí, em terceiro lugar, no meio do caminho, você pode montar um portfólio um pouco mais diferente. Aí, com uma coisa mais conservadora, um pouco de renda fixa. Se gosta de ações, dá para entrar em algum fundo ou trabalhar com alguns produtos com ações também, mas uma parte menor do teu portfólio. Você está garantido, está dormindo tranquilo, é o mais importante. Garantiu a aposentadoria lá no futuro, o que você pretende. Aí aqui nesse meio do caminho aí a gente consegue, né, fazer outras coisas. Tá certo. Thiaguito, eu quero que você fala mais de novo aí, como é que podem te encontrar, fala do contato, como pode entrar em contato, falar da sua página, legal. Enfim, para você. E quais redes sociais vocês estão, para a gente seguir vocês? Vamos lá. Bom, o escritório Anortos Investimentos. Tem a sede em São Paulo? Tem a sede aqui em São Paulo, no Itaim. A gente tem um escritório em Sorocaba também. Mas olha o pessoal do interior aí. Aproveita, viu? Eu estou em Campinas também, se precisar agora de assessoria lá perto, na região de Campinas, eu também estou por lá, posso encontrar por lá. Mas a Nortos tem o site, né? nortosinvestimentos.com.br. Você encontra no LinkedIn também. Eu também estou no LinkedIn, estou no Facebook. Gente, ele divulga muita coisa, viu? Estou no Instagram, Thiago com H.Budini.
Né? É D de dado mudo, né? D importante mudo. Acho que por aí, acho que pelas redes sociais dá para encontrar e fazer contato. E ele tem bastante informação, gente. Eu falo que quase que diariamente, né, Thiago? Você faz alguma postagem, né? E eu sigo todas. Eu não perco, não perco. Eu tento fazer bastante conteúdo mais informativo, assim, também. É mais educacional. O que é né? Esses dias eu falei o que era o relatório Focus, como que ele funciona, que é um relatório que o Banco Central libera toda segunda-feira, né? Com as perspectivas de mercado, perspectiva de inflação, de taxa Selic, enfim. Expliquei um pouco o que é, como funciona. E de vez em quando vem umas dicas, de vez em quando vem umas frases legais, né? Alguma coisa de escritório, de eventos, né? Não corte o cafezinho, né? Foi lá também. Então é bem legal. Quem quiser pode me procurar nas redes sociais ou procurar no Hortus Investimentos, e que vai ser um prazer conversar, assim como eu conversei hoje com a Mônica aqui, falar sobre investimentos é minha paixão, é uma coisa que eu adoro fazer e falar sobre, e vou ficar à disposição de todos vocês aí, caso tenham alguma dúvida sobre investimentos, pode mencionar. Assim, Thiago, muito obrigado. Obrigado pelo desafio aí, porque foi um desafio trazer, como eu falei no começo. Muito obrigado pela você ter aceitado. Para mim foi um prazer, um privilégio muito grande, saiba disso. Né? Porque a gente já vem de uma longa data aí de contato, né, Thiago? Mas para mim foi um prazer imenso mesmo, privilégio. Agradeço imensamente. O prazer foi meu. Mesmo. Pessoal, estamos ficando por aqui, mas, por favor, antes, eu tenho que dar um aviso. Ative os sininhos, dê um curtir, compartilhe. Por favor, ainda mais um assunto com investimento, não dá para deixar de compartilhar, que sempre tem algo importante. Comente, por favor, e eu aviso que logo mais tem novidades, e novidades das boas, para não perder de jeito nenhum. Aguardem. Tenham um ótimo tudo e até mais. Valeu!